Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para se tornar um cidadão terra firma e ser um cidadão terra firmeza. Mas eu acho que daqui a um mês, mais ou menos, talvez eu vou acabar com essa entrada e vou entrar direto falando sobre o filme, tá? Eu acho que tá ficando meio cansativo de ver sempre terra firma, não sei. Diz aí o que vocês acham. E hoje eu recomendo um filme clássico que infelizmente a gente não acha mais por aí. Eu assisti, que nem eu falei no campo. Opa, deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse. Tá estranho. Aqui. Como eu falei no campo 731, esse é um filme que eu procurei bastante. Eu tive esse filme em VHS e infelizmente eu não consegui encontrar em DVD. Ele chama Fatherland em inglês e o nome dele é Nação do Medo. E ele é baseado num livro chamado Fatherland, do Robert Harris, que aqui no Brasil saiu como A Pátria Amada, tá? Então, esse filme existe pela editora Record. E o que trata desse filme? Ele conta a história fictícia de que quem venceu a Segunda Guerra Mundial foram os alemães. Então o mundo seria o mundo 25 anos depois da vitória da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então o Kennedy não foi assassinado, o Japão faz parte. E aí o que acontece? Os Estados Unidos se isolaram, né? E o restante da Europa vive sob o comando do Reich, do Führer lá. Então, qual que é o momento de transição no filme? Um grupo de americanos está vindo para os Estados Unidos para poder fazer um acordo entre Estados Unidos e Europa para unificar de novo e acabar com as rusgas da guerra e se tornar um mundo unificado e tal. Seria a ideia de que o partidão lá nazi venceu. E o mundo teria se tornado nazi. Mas nazi em que sentido? Então você vai ter... Eles vivem uma aparente democracia, assim. Tem uma crítica nesse filme, se você perceber, ao mundo que ficou pós Segunda Guerra Mundial do mundo comunista. Então o que acontece? O modo como a Alemanha se tornou, ela não é diferente do que, por exemplo, a Europa Oriental se tornou sob a égide comunista. Então você tem uma crítica muito interessante nesse sentido que já começa por aí, ou seja, o que os nazistas teriam feito na Europa diferente do que foi feito se eles tivessem vencido a guerra. E aí, na proposta do livro, na proposta do filme, eles teriam sido o que foi a Europa Oriental, um governo de repressão. Ele é um capitalismo meio com aquela ideia de controle de imprensa e tudo mais, assim. Então você percebe muito isso. E aí você vai acompanhar. Esse filme ele é dirigido pelo Christopher Menault, né? Ele é de 1994 e o livro ele é de 92. Então o livro saiu, a galera já ficou impactada pelo livro e já quiseram transformar em filme de cinema. E aí ele tem o Rutger Hauer, que é o cara lá do Blade Runner, o robô do Blade Runner, como Major SS. Aqui tá Xavier Martin. Em inglês, quando você assiste o filme com áudio em inglês, ele é Xavier, porque o X no começo em inglês tem som de Z. A Miranda Richards, que é a Charlie Maguire, que ela é uma repórter que está acompanhando essa comitiva americana. Só que ela vem para fazer uma investigação sobre a origem dela. Ela, na verdade, ela é uma filha de alemães que foi enviada para os Estados Unidos. O Peter Vogel, que é o General Webb, o Michael Kitchen, que é o Jaeger, o John Woodward, que é o Franz Luther, o John Shafrel, que é o General Globus. Tá, galera, aí. Depois vocês procuram a ficha técnica dele no Wikipedia, que é onde eu tô lendo aqui. O que acontece? O interessante desse filme é que ele começa com um corpo sendo desovado e um rapaz da juventude da SS vendo.
E aí ele indica isso. Quando você começa a pesquisar, esse cara que morreu, ele tinha algumas histórias. E o Rutger Hauer, ele começa a investigar esses crimes, para entender o que tinha acontecido. Nunca imaginar. E conforme ele começa a investigar, as pessoas que entram em contato com ele, com o crime, vão morrendo ou vão sendo ameaçadas. E ele passa a ser ameaçado. E o que acontece? Ele começa a descobrir que essas pessoas tinham informações sobre coisas muito maiores do que ele imagina. E que ele não fazia ideia. E é legal nesse filme porque ele é um membro da SS devotado, assim, ele olha para a Alemanha e vê a Alemanha como a perfeição. Tanto que uma coisa interessante no filme é a relação que ele tem com o filho dele, que aparece muito, que ele está separado da mulher e tudo mais, porque a mulher não concorda com o modo como ele segue o mito da Alemanha lá. Então o que acontece? Ele se radicalizou nessa ideia desse governo ditatorial, assim, que venceu a guerra. E a mulher dele já não concorda. Então você começa a ver coisas de preconceito, né, que continuaram, mas agora não é uma coisa tão explícita como a gente sabe. Importantíssimo. Só foi descoberto o que os alemães fizeram com os judeus, com os ciganos, com todas as minorias, porque eles perderam a guerra. E a ideia do livro é essa, ou seja, quando tropas russas e tropas americanas chegaram aos campos de concentração que ninguém imaginava que tinha. Então grande parte da população alemã não sabia disso. E imagina 25 anos depois. E a ideia do filme é essa. Ele começa a investigar quem está querendo trazer para a grande mídia a história do que aconteceu de verdade. Então ele começa a descobrir que existiram campos de concentração e as atrocidades que os alemães cometeram durante a guerra, e que o governo está suprimindo isso. E é doido porque ele é um agente do governo e o governo começa a persegui-lo. Tem cenas magníficas, a tensão do filme é muito legal, o modo como desenvolve a narrativa, as interpretações estão sensacionais. E é uma tensão, ele consegue desenvolver isso de uma maneira muito legal. E é doido porque o filho dele, ele era um radicalzão do partido, que achava que estava tudo certo, que a Alemanha estava indo no caminho. E conforme ele começa a descobrir essas coisas, ele começa a entrar em parafuso. Primeiro, porque ele descobriu que a vida dele era uma mentira, né? As coisas que ele foi levado a acreditar e a defender e sentir orgulho eram horríveis, tinha uma história extremamente horrorosa por trás disso. E o filho dele começa a se radicalizar. Tanto que ele vai ser entregue pelo próprio filho para os soldados. A sequência final é muito legal. Eu não vou falar o que vai acontecer. Só que eles querem fazer com que essa pesquisa e essa verdade chegue a quem? Ao presidente americano, que esse presidente americano não faça o acordo com o Hitler. E essa é a levada para a cena final. É interessante o destino do personagem do Rutger Hauer e como que você vai ter uma reparação histórica, ou seja, qual é a grande moral do filme? Não há mal que você faça que vá ficar escondido para o resto da vida dos olhos do grande público. Em algum momento a verdade vai surgir. E é interessante porque ali eles estavam destruindo as últimas provas, as últimas pessoas que tinham ligação com isso. Então é um filme muito legal, muito interessante. Tem aqui no YouTube, se você digitar Nação do Medo em português, e ele tem o mesmo problema do Campo 731 que eu falei também. Talvez ele tenha saído antes, esse aqui vai sair antes de... A página que está disponibilizando esse material aqui no YouTube, que foi o único lugar que eu achei legendado, está com uma qualidade relativamente boa, perto do que você costuma encontrar aqui no YouTube desses filmes mais difíceis, que é uma página que não é muito legal, não.
tá? Não merece ser curtida, mas ela tá disponibilizando alguns filmes lá que são interessantes, que você não acha em lugar nenhum, assim. Mas você vê que o viés dessa página é completamente diferente do que a gente está discutindo aqui. Talvez eles estivessem querendo esconder a história, se é que você me entende. Então é um filme muito legal, tem tomadas assim interessantíssimas. Tem uma cena que ele está em frente de uma estátua, que ele descobre a verdade, e ele está em frente de uma estátua do Führer lá. E ele fica olhando para ela, e aí ela tem um plano de câmera de baixo para cima, assim, né? No começo. A cena começa com um plano de baixo para cima, ou seja, ele fica grandioso. E quando ele descobre a verdade, o plano de câmera é de cima para baixo. Ou seja, ele fica de um jeito que o Führer fica menor. Naquele momento é destruída de verdade toda a ideia. E imagina ele, que era um partidário proeminente e dentro de uma instituição forte desse partido, que eu não posso falar o nome aqui, e ele dá a vida, ele colocar as coisas, e você descobrir que toda a sua vida você se dedicou a algo que era uma grande mentira, assim, e que você não quer isso para os seus filhos, e o filho dele tá virando um pequeno membro do partido. Beleza? Então eu recomendo Nação do Medo, Fatherland, você vai achar aqui no YouTube, digita lá Nação do Medo legendado, você vai cair lá nessa página que só a fotinha que tem lá já é zoada, assim. O poema de hoje chama Habituar-se, e é o processo do ser humano de se habituar às coisas que são ruins, né? Imagina, por exemplo, então acabou a guerra e você tem essa situação de falar assim, aconteceu tudo isso, e que o tempo vai passando, a gente vai reescrevendo a história, né? Como estão tentando fazer agora, para falar que não existiu ditadura no Brasil. Absurdo isso. Mas se deixar, consegue. Você tem uma juventude que acredita nisso hoje, tem juventude que questiona isso na escola. Chega pra mim e fala, mas é verdade mesmo que aconteceu? Mano, pega o disco da Blitz, riscado as duas últimas músicas, você vai entender. Você pega um monte de disco que tinha lá, revista Chiclete com Banana, um monte de obra que foi censurada, só pra você ter uma ideia de como foi isso. Né? E tem gente que diz que não. E tem gente que quer propagar que isso não foi, e quanto mais essas pessoas estiverem no poder, mais elas vão conseguir ratificar e contar essa versão da história delas. Como vão alegar do contrário também, né? Como foi feito na China, que o comunismo conta a história dele. Habituar-se. O grande trunfo da humanidade no seu processo de desenvolvimento é a nossa inabalável habilidade de adaptar-se a todas as condições que se apresentam a nós durante a vida. Nos habituamos às coisas ruins e principalmente às boas, sendo que a inércia é um tipo de escolha, que alguém faça essa escolha por nós e tentarmos nos eximir de qualquer culpa. Nos habituamos ao ódio e ao amor, mas a regra é que não há regra nenhuma nesse processo de inevitáveis escolhas. E cabe somente a nós, ao que escolhermos, intencionalmente nos habituar sem nos lamentar. Isso aqui, para mim, eu fiz esse poema baseado nas pessoas, e isso há muito tempo, antes da última eleição. Eu não tenho nada a ver com o que foi escolhido aí, porque eu não fui votar. Eu votei em branco, eu votei em nulo. Quando você não escolhe ninguém, você está escolhendo alguém. Porque você está deixando outras pessoas escolherem por você. E isso é muito complicado. Então, muitas vezes, o processo nosso de se adaptar às coisas é deixar as coisas seguirem o seu rumo, e a gente vai deixando ser envolvido por elas e se amortecendo nesse processo aí. Que nem o sapo que vai morrer cozido dentro da panela. Beleza? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal. Diz aí, você já conhecia esse filme? Você já assistiu? Você achou interessante esse vídeo? Esqueci de falar alguma coisa? Vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.